Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Online em Cristo. Eu sou a Larissa. Graça e paz, sejam todos bem-vindos também. Eu sou Josiel. E hoje nós estamos aqui para responder algumas perguntas e desde já pedimos que você assista esse vídeo até o final, curte ele, compartilha, né? Envie esse vídeo para os teus amigos, para as pessoas que você ama, para que mais pessoas possam ser alcançadas e que para outras pessoas também possam ter as suas dúvidas aí respondidas à luz da palavra, tá? Vamos lá então para nossas primeiras perguntas. Eu vou começar lendo essa pergunta que o Josi vai responder. Primeira pergunta: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele é uma pessoa. Nós não podemos subestimar isso, porque ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele sente ciúmes de nós. Ele se entristece com tais atitudes. Ele se alegra com tais atitudes. Ele nos mostra a verdade e a justiça de Deus. Ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele mesmo testifica. E ele nos torna uma pessoa parecida com Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não nos tornamos parecidos com Jesus. Porque Jesus falou para os seus discípulos: é melhor que eu vá para que outro Consolador, é melhor que eu suba para que outro Consolador desça. Jesus era o Consolador naquele tempo. Mas ele falou: é melhor que eu vá. Quem que é esse? Quem que é essa pessoa? Que o próprio Jesus, cara, estava ali. Quem melhor que Jesus, na presença de Jesus, poderia ser essa pessoa? Jesus falou: é melhor que eu suba, senão o outro Consolador não virá. Então nós não podemos rebaixar o Espírito Santo. Nós não podemos deixar o Espírito Santo. Nós devemos olhar para o Espírito Santo e pedir: Espírito Santo, o que o Senhor tem para nós nesse dia? Eu te encorajo a pedir para o Espírito Santo a trilhar o dia com você, a Ele falar por você, a Ele trabalhar por você, porque Ele vai te ensinar os trajetos do seu trabalho também, a melhor parte do seu trabalho, como você deve fazer suas tarefas. Ele vai te ensinar a ser um colega diferente. Ele vai te ensinar a ser um funcionário diferente. E quando você voltar, você vai estar cansado, ele vai ser aquele que vai te dar aquela alegria de voltar para casa, aquela alegria de estar com sua família. E a sua energia vai voltar porque o Espírito Santo, você deixou o Espírito Santo, você deixou o senhorio dele participar do seu dia. Então convide ele. E Jesus falou: é melhor que eu vá para que ele desça. Então o Espírito Santo é uma pessoa muito importante da Trindade Santa. Amém? Amém, né? O Espírito Santo, ele é lindo, é maravilhoso e é tão bom quando nós convidamos o Espírito Santo para fazer parte do nosso dia e nós realmente deixamos a voz dele ser ouvida no nosso coração, né? Nós ouvimos o que ele tem para nos dizer e nós obedecemos. É isso que alegra o coração do Espírito Santo, é quando nós realmente deixamos ele governar a nossa vida e nós vamos desfrutar de momentos incríveis com ele. Vamos para a próxima pergunta que diz assim: aceitar a Jesus é a mesma coisa que conversão? Essa é uma pergunta muito, muito, muito especial. Não é a mesma coisa. É verdade, não é a mesma coisa. Aceitar Jesus é uma coisa e conversão é outra. É muito importante aceitar Jesus. É o primeiro passo e muito importante aceitar Jesus. Aceitar o senhorio dele em nossas vidas. Aceitar quem ele é e não aquilo que ele pode fazer. É aceitar a maravilhosa presença dele até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos ele vai estar conosco. Né, aceitar que Jesus, ele é o nosso Salvador, né? Quando você aceita Jesus, é como se você abrisse o teu coração, tirasse você do trono e dissesse: agora reina, Jesus. Né? Como se você desse todo o espaço que existe no teu coração, onde você governa ou onde outras coisas governam a tua vida e você deixasse Jesus governar, né? É o primeiro passo para você chegar a uma conversão. É aceitar a Jesus, mas aceitar a Jesus não é tudo, não é o caminho completo, é apenas o primeiro passo do caminho, né? E a conversão, ela é bem diferente, né? Vou dar um exemplo é verdade, muito diferente. Vou dar um exemplo bem prático. Se você está cursando uma autoescola, ou você que já fez uma autoescola,
o teu instrutor fala conversão à esquerda ou conversão à direita, você pode ver que você vai mudar de caminho. Então a conversão, se converter a Jesus é mudança de caminho, é mudança de pensamentos. Não é mais você que pensa, mas Cristo que pensa. Não é mais você que vive, mas Cristo quem vive. É Cristo quem governa as suas ações. É Cristo quem governa o seu trajeto para a direita ou para a esquerda. É Cristo que é. Então, converter não é a mesma coisa que aceitar Jesus. Muitos aceitaram, talvez, há muito tempo Jesus, mas não teve uma conversão de caminho, não teve uma conversão de pessoa, não teve uma conversão de dentro para fora. Conversão é mudança de caminho. É verdade, se converter é isso mesmo, né? Você mudar, é você deixar que Cristo governe sua vida e que Ele te direcione para onde você vai, né? E também aqui, né? Desculpa te cortar, verdade. Mas Romanos capítulo 10 e 8 nos diz como é muito importante aceitar Jesus, como é muito importante você confessar Jesus, que vai se encontrar na carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 10, versículo 8 e versículo 9, assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, com a nossa boca confessar Jesus, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é o Filho de Deus e que Ele está sentado à destra do Pai, o Todo-Poderoso, você será salvo. Você será salvo. Você é aceito por Deus e você também tem a filiação em Deus. Você é co-herdeiro com Cristo, é filho de Deus. Tudo que é de Cristo é seu, é nosso. É isso aí, né? Por isso, confessar com a tua boca, né? Quando a gente confessa que Jesus é o único e suficiente Salvador, nós recebemos esse direito de nos tornarmos filhos de Deus. Vamos lá para a próxima pergunta que diz assim: devo orar ao Pai ou ao Filho? Posso responder essa, né? Pode. Posso? Essa aqui diz assim, então, devo orar ao Pai ou ao Filho, né? A gente deve orar ao Pai por meio do Filho, né? A gente deve orar ao Pai por meio do Filho, crendo, tendo fé que o Espírito Santo, ele vai traduzir a nossa oração e vai levar até Deus, né? É um caminho onde você tem que unir as três pessoas da Trindade, né? Você tem que orar ao Pai por meio do Filho e acreditar que o Espírito Santo, ele vai traduzir a sua oração, vai levar até o Pai. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Ou seja, não tem como você chegar até a Deus sem que você vá pelo caminho que é o Filho. Sem que você coloque Jesus ali para te guiar até o Pai. Jesus é o caminho. Então, nós precisamos orar ao Pai, sim. Mas nós precisamos orar ao Pai por meio de Jesus, né? E entender que o Espírito Santo é aquele quem vai traduzir as nossas orações, as nossas súplicas e vai levar até o Pai. Amém. Amém. Vamos então para a próxima pergunta. Josiel, 3 livros que você indicaria para alguém? Muito bom. Primeiro deles, Paternidade Bem Resolvida. O que nós aprendemos com esse livro é como está a nossa paternidade com nossos pais. Como nós temos olhando nossos pais da terra. Será que nós, quando falamos pai, olhamos para nosso pai, quando nós conversamos com nosso pai, você sente o quê? Você sente amor, carinho, proteção, aceitação? Você sente uma tristeza, O contrário, né? contrário de tudo isso que eu falei? Porque o Pai nosso daqui da terra, ele tem a função, o maior fator dele existir é de apresentar Deus. Ele é um representante direto de Deus para as famílias. E se esse pai talvez falhou com você, você precisa perdoar seu pai, você precisa fazer um caminho de volta, como fez o filho pródigo, voltou para a casa do pai. Você vai, se reconcilia com seu pai, porque isso, se você não pedir reconciliação, não ter reconciliação com seu pai, isso vai impedir de você ver Deus Pai Todo-Poderoso como seu pai, e você está perdendo uma maravilhosa bênção que é se sentir filho de Deus. Então, esse livro nos ensina muito a respeito disso, como Deus ele age como Pai, porque Deus é nosso Pai em Cristo Jesus. Deus não, sim, Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso, sim,
mas ele também nos ensina que não precisa mudar de voz para falar com Deus Pai Todo-Poderoso. Você vai na sua intimidade com o Pai, porque você tem a confiança que Ele é seu Pai. Mas se você não se tratar com seu Pai da terra, você não vai conseguir. E esse livro vai nos ensinar o caminho de volta para casa, a aceitar, perdoar nosso Pai da terra. E nós vamos ver Deus Pai como outros olhos. É verdade, né? Que nem o nosso pastor, ele costuma dizer, né? O pastor João Paulo, que quando a gente chega na casa do nosso pai, o que a gente faz, né? A gente abre a geladeira, a gente senta no sofá, a gente conversa com o nosso pai, né? E é assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus, né? Nós devemos chegar até a presença dele despido, né? Devemos chegar diante da presença dele com o nosso coração aberto, sendo quem nós somos. Como nós somos, é assim que Deus nos vê, porque nós somos filho dele e ele nos enxerga assim como nós somos, né? Ele nos enxerga por completo. E às vezes a gente chega até a presença de Deus e a gente esquece que além dele ser todo poderoso, além dele ser o Deus acima de todos os outros deuses, né? Com D minúsculo, mas ele é o nosso Pai. Ele é aquele que nos criou, que nos ama e que nos protege, que está ali para nos abençoar, nos defender, enfim, estar conosco. E o próximo livro que nós indicaria seria o livro Enraizado. Esse livro, gente, ele é muito incrível porque ele vai mostrar para você todos os processos que nós como seres humanos devemos passar. Todos os processos que nós devemos viver e nos enraizar em Cristo. Verdade. É um livro extraordinário, é um livro incrível. Esse livro, certamente se você ler ele com o seu coração aberto, o Espírito Santo vai transformar a sua vida, vai transformar seus pensamentos, porque ele é um livro espetacular. Ele é um livro que vai te mostrar que o processo que você está vivendo hoje é para você ser enraizado. É para você aprender alguma coisa e crescer nesse processo, porque aonde você está é ali que Deus te plantou. É um livro incrível. E o outro livro que a gente indicaria seria Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Pode falar. Posso falar? Pode falar. É muitas informações que a gente fica louco. A gente tá chapado por Jesus, então tem que falar de Jesus, porque Ele é a palavra de vida eterna. É só Ele que gera fé. A palavra de Jesus Cristo que gera fé em nossos corações. Então esse livro Doutrinas Bíblicas é muito bom. Nós não terminamos de ler, mas na verdade não chegamos nem à metade desse livro, mas o pouco que nós lemos é muito transformador, muito... abre a nossa mente assim, porque você não vai... Os ventos não e doutrinas, enganado, né? digamos assim, o vento de costumes, eles não vão abalar você. De doutrinas de porque, demônios, né? Verdade. Por quê? Porque doutrina... ali doutrinas bíblicas, você vai saber o que Cristo, o que Deus quer que nós façamos, porque doutrina, para virar, para gerar, para ser uma doutrina, tem que ter mais do que 3 concordâncias daquele mesmo assunto, ou 3 bases bíblicas para gerar doutrina, e doutrina nada mais é que uma ordenança de Deus, nada mais é que um mandamento de Deus. Então se Deus mandou, faça, então faça, mas se Deus não disse na Bíblia que não é para você fazer, não faça. Eu segue um conselho que eu vivo falando para mim mesmo, para minha esposa, porque ela está debaixo do meu teto, né? Eu tinha que falar para ela, tá na Bíblia, vamos querer. O que não tá na Bíblia vai nos oprimir e vai nos enfraquecer, vai nos deixar mal. Então esse livro Bíblia, o que está na Bíblia nós queremos. Então, doutrinas bíblicas, você não vai ficar perdido. Lá vai estar tudo o que você precisa para ter um manual de cristão, de vida. Amém? Amém. Isso você encontra na livraria Kainan Books, do nosso pastor João Paulo. É um preço acessível, materiais bons, muito bons, e você vai encontrar Kainan Books. Lá no Kainan Books. Tem muitos livros bons, você vai ser edificado certamente. Então vamos lá para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta muito boa. O que é adoração genuína? Eu vou ler juntamente com vocês um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo 23 e o 24. Eu estou lendo na Bíblia a mensagem, tá? Uma linguagem mais contemporânea. Vamos lá ler, diz assim: o que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele. Em seu culto, Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito e do mais íntimo ser. Então, esta é a verdadeira adoração genuína. É quando você adora com o seu corpo, com aquilo que você faz, com aquilo que você pratica e com aquilo que você fala. É quando os seus passos, eles remetem a Deus. É quando aquilo que você faz, ele está indicando Cristo.
A adoração genuína, ela é incrível, porque quando você abre o seu coração e você resolve adorar a Deus com quem você é, com a sua honestidade de espírito, com a sua, né, que aqui ó, vai dizer no versículo, eu acho lindo, né, com a sua simplicidade, quando nós somos honestos e simples na presença de Deus, é aí que nós estamos adorando Ele em verdade, em espírito, quando nós deixamos que a nossa alma, ela seja crucificada para viver as vontades de Deus, né, para viver as vontades de Cristo em nós, nós estamos adorando a Deus de maneira genuína, com a nossa vida, com o nosso ser, com o que fazemos, da forma que andamos, a forma como vivemos, ali que nós vamos manifestar a adoração genuína. Essa pergunta é muito boa. É verdade. Vamos para a próxima. Por que Adão e Eva não venceram a tentação? Por que Adão e Eva não venceram a tentação? Quer começar? Pode responder. Por que Adão e Eva eles não venceram a tentação? Porque eles não tinham conhecimento, confiança mesmo no que Deus tinha falado para eles. É verdade. E eles se deixaram levar, porque Deus ele não impôs, cederam, né? Deus não impôs para eles com jugo pesado, com algemas, com presilhas, com prisões. Vocês não devem, não vão fazer porque eu vou matar vocês. Não, ele deu livre arbítrio. Então Deus ele é muito, digamos assim, ele é muito honesto, muito sincero. Ele é muito justo, muito né? justo, a palavra certa. Ele é muito justo. Que ele deixa nós plantar o que quisermos. Mas ele também é muito justo para colhermos aquele fruto do que plantamos. Você não vai plantar um arroz e vai colher feijão. Se você plantar alguma coisa que não agradou a Deus, você vai colher uma coisa também que não vai agradar a Deus. Então ali eles não tinham a dimensão, né, total do que a confiança de Deus estava falando ali, que não era para eles comer. E eles se deixaram levar pela tentação da serpente, que era o diabo incorporado na serpente. E eles caíram, não venceram a tentação. Mas Jesus... Eles confiaram mais, né, na palavra da serpente do que na palavra de Deus. Deus descia todos os dias para falar com eles. Deus era amigo deles. Deus descia no jardim. E eles preferiram obedecer à serpente, ou seja, dar ouvidos a ela, do que obedecer a Deus, né? É verdade. E daí também, quando Jesus, o segundo Adão, ele foi para o deserto. O Espírito de Deus levou ele para o deserto. E ali ele foi tentado por 3 vezes por Satanás. Mas Jesus, ele venceu a tentação. Ele não foi como Adão. Jesus, o segundo Adão, ele venceu. Como Adão também poderia ter vencido, embora o diabo tentou a Eva primeiro, mas Adão poderia ter vencido. Onde que estava o Adão? Onde que estava o Adão? Onde que estava o sacerdote do lar? Onde que estava a autoridade de Deus constituída? Aonde que estava Adão? Eu não sei, mas o inimigo, o diabo, o inimigo de nossas vidas, ele apresentou primeiro para Eva. Mas Adão teve a oportunidade de vencer a tentação. Né? E não venceu. Mas Jesus, como segundo Adão, ele venceu 3 tentações. Não foi uma, foi 3 tentações. E o diabo lançou a Bíblia para ele. Está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus também respondeu a Bíblia para o diabo. Mas também está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus venceu o Satanás. Jesus venceu o inimigo de nossas almas. E nós, em Cristo Jesus, vamos vencer todas as tentações. Declare, em Cristo eu venço. E a melhor tentação está na mente. Você tem que crivar na sua mente. Não, está escrito, eu não aceito. E assim você vai vencer a tentação. Então Jesus venceu a tentação. E nós venceremos junto com ele. Tem algumas pessoas, né, que elas dizem, mas ele era Jesus, ele era humano, ele era Deus sim, ele era filho de Deus, mas ele era humano também, ele era 100% homem e 100% Deus, e mesmo assim ele venceu. Tem pessoas que dizem, Jesus venceu a tentação porque ele era Deus, e eu sou só um ser humano, mas em Jesus, só um ser humano realmente não vence a tentação, mas se você tem Jesus, se você tem Deus governando a sua vida, você vai vencer as tentações. O nosso pastor costuma dizer que você tem 3 segundos na sua mente, isso foi comprovado cientificamente, que quando o inimigo ele lança, como o José falou, é na nossa mente, é aqui que ele lança as tentações. E quando ele lança as tentações, você tem 3 segundos para dizer não. Vença a tentação dizendo não. Não, eu não aceito, isso não está de acordo com a palavra, isso não serve para mim. E você vai vencer as tentações no nome de Jesus, estando confiante e sabendo o que Jesus tem para você. Quando você entende qual é a vontade de Deus, você vence as tentações. E só mais uma aplicaçãozinha. E também quem geralmente fala que Jesus era Deus,
geralmente é quem não quer dar ouvido para Jesus e quer ceder à tentação. Amém? Amém. Vamos lá para a próxima pergunta. Por que não cumprimos algumas partes do Antigo Testamento na Nova Aliança? Essa eu posso responder? Pode. Por que então não cumprimos algumas partes, algumas situações do Antigo Testamento hoje, na Nova Aliança? Por que nós não aplicamos? Porque existem muitas partes do Antigo Testamento que eram para aquele povo, para aquela época, para aquela geografia, para aquelas pessoas. Então aí está a importância de estudarmos a Bíblia. É por isso que nós devemos estudar a Bíblia, para nós saber para que serve, para quem serve e se devemos ou não aplicar na nossa vida hoje. Porque, como Jesus disse, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio sim para aperfeiçoar a lei. Então nós precisamos entender que existem coisas que eram para aquelas pessoas e existem coisas que eram para elas, mas também servem para nós. Então aí está a dica, a importância de estudar a Bíblia, a palavra do Senhor. E agora, uma última curiosidade, o Josi vai ler para nós aqui. Você sabia que tem 366 vezes? Você sabia que tem 366 versículos ou vezes dizendo não temas? Na Bíblia? Na Bíblia? Então, está escrito 366 vezes na Bíblia não temas. É um não temas por dia na sua vida que a Bíblia aplica, nos ensina. E mesmo no ano bissexto, por isso que é 366 vezes. Olha só como Deus ele é perfeito. Mesmo no ano bissexto, Deus aplicou mais um dia para esse ano bissexto para ele dizer não temas. Não temas e não temas as circunstâncias da vida. Não temas as flechadas que a vida está te dando. Não temas se o mundo está um caos. Não temas se você não está conseguindo. Mas eu quero te mostrar alguém que pode conseguir. E através dessa pessoa você pode conseguir. Então é Jesus, ele tem o não temas para você, para mim, para nós. Então Jesus é o nosso não temas. Amém? Amém. Então pro teu dia hoje, essa é a palavra, não temas, confie naquele que você tem crido. Confie em Deus, deposite a sua confiança nele e certamente ele pelejará com você e por você todas as suas guerras e batalhas. Amém? Que você possa ser edificado através desse vídeo, que vocês possam mandar mais perguntas para nós, pode comentar aí nos comentários as perguntas, podem mandar no particular, podem mandar mensagem que nós vamos estar respondendo. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta, pedem mais sugestões de vídeo que vocês querem que a gente faça, nós vamos estar aí fazendo para vocês, para ajudar vocês, certo, pessoal? Que Deus abençoe a todos, pode dar a bênção apostólica. Pensei que ela ia esquecer da bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todos nós. Amém. Amém.